Capítulo 5 Escalada, recompensas de contribuição. 1. Shun Woo-hyuk, 82,3%, Bolsa do Sábio, Lágrimas da Deusa. 2. Ma Guangpyo, 3,6%, Mochila para Aventureiros Iniciantes. 3. Lee Jae-sung, 3,1%, Flauta do Caçador. 4. Park Gun-woo, 2,6%, Faixa de Cabeça do Guia. 5. Hwang Dong-guan, 1,5%, Acessórios de Pesca. Vocês devem ter lutado dessa vez. A dificuldade continua aumentando, então se vocês não melhorarem, não viverão até o último dia. Eve advertiu enquanto entregava as recompensas. Os sobreviventes do dia a encararam com olhos cheios de ressentimento. Que tipo de monstro aparece no último dia? Será que consigo chegar até amanhã? Os monstros invasores de hoje eram vermes vermelhos. Ao contrário de seus primos marrons que Woo-hyuk havia encontrado na caverna e lançavam ataques surpresa do subsolo, esses vermes vermelhos os atacaram de frente desde o início. Eles eram tão grandes que estavam simplesmente em uma liga diferente quando comparados aos goblins do outro dia. Isso fez com que muitos ficassem muito assustados, o que resultou em baixas. Muita gente morreu naquela época. No começo, quase todos preferiam ficar no acampamento base em vez de se aventurar na floresta. Ao realizar tarefas simples de trabalho, suas estatísticas podiam aumentar, mas como ele precisava economizar estamina, Woo-hyuk nem tinha energia para desperdiçar com elas. Talvez eles ajam de forma diferente depois de hoje. Ele havia se contido deliberadamente, para aumentar o fardo sobre os outros. Tudo para ajudá-los a reconhecer a realidade da situação em que estavam. Seria melhor se o maior número possível deles conseguisse sobreviver. O último dia estava longe de ser fácil. Claro que não seriam de grande ajuda, mas pelo menos seria melhor que nada. Vamos dar uma olhada nos itens que comprei. Woo-hyuk olhou para suas recompensas após sincronizar com seu relógio do aventureiro. Uma caixa de texto apareceu no ar. Bolsa do Sábio. Tipo, item pessoal. Efeito, armazenamento infinito, preservação permanente. Lágrimas da Deusa. Tipo, item pessoal. Efeito, cria água doce. Eles são muito bons. Diferentemente do primeiro dia, apenas os primeiros colocados receberam itens. A Bolsa do Sábio podia guardar qualquer equipamento, assim como comida. Ela podia ajustar seu tamanho de acordo com as necessidades do dono, tornando-se pequena o suficiente para caber na mão, ou grande o suficiente para passar como uma bolsa de tamanho pequeno. As lágrimas da deusa dariam acesso à água potável, desde que tivessem mana. Eu o ajudaria a economizar muito tempo procurando por água. Agora poderei me aventurar mais longe. Na verdade, ele agora estava totalmente equipado para passar as noites fora do acampamento base, mas valia a pena retornar para coletar as recompensas diárias. Aqui estão os suprimentos conforme prometido. Com um aceno de mão, um monte de caixas de madeira apareceram perto do fogo, cheias de vários tipos de comida, roupas e suprimentos médicos. Saúde, aventureiros! Eva saiu pelo portal negro com uma piscadela. Enquanto os sobreviventes do dia foram inspecionar as caixas, Mage Vampiro se moveu para bloqueá-las. Pare, você realmente acha que pode ir em frente e simplesmente pegar coisas? O que está errado? Não é óbvio que aqueles que lutaram arduamente, arriscando suas vidas, recebem mais. Ele estava planejando redistribuir os suprimentos com base nas contribuições deles. Como não parecia injusto, muitos concordaram com a cabeça. Ok, então começaremos com Shun Woo-hyuk. Ao ouvir o discurso de Mage Vampiro e ver a aquiescência dos outros, Woo-hyuk continuou com uma expressão irritada. Ele caminhou até uma caixa de madeira e falou. Mover. Ah, você queria juntar as coisas sozinho, claro, vá em frente. Ma Guangpyo recuou imediatamente. Sem nem olhar para ele, Woo-hyuk foi em frente e pegou apenas os itens que precisaria, colocando-os em sua bolsa de couro. Se eu não pegar muito, ele não poderá me usar como precedente para acumular mais para si. De qualquer forma, seria fácil para ele encontrar comida na floresta, então não havia motivo para esses suprimentos fornecerem nutrição mínima. Aspas. Isso é realmente o suficiente. Sim. Se você precisar de mais, não hesite. Nós guardaremos uma porção para você. Woo-hyuk simplesmente se virou e foi embora sem responder. Gastar um único segundo do seu precioso tempo com aquele cara seria muito desperdício.
Preciso me apressar. Ele teria uma agenda lotada hoje, planejando fazer algo que pessoas comuns jamais poderiam sequer considerar. O Will que caminhou pela floresta exuberante empunhando o facão preto. Floresta primordial. O lugar recebeu esse nome em homenagem às criaturas primitivas que o habitavam. É um ótimo lugar para domadores de feras. Embora dependesse muito da espécie, mas ao pegá-los jovens ou como ovos, seria possível criá-los. Naturalmente, para espécies de nível mais alto, as habilidades do domador teriam que ser extraordinariamente altas. Nesse aspecto, Ivanov foi incrível. Dragon Lord Ivanov. Ele obteve um grande ovo nesta floresta, mais tarde conseguindo chocar seu próprio dragão vermelho. Desta vez será meu. O Will que tremeu ao pensar em todas as baixas que sofreu ao enfrentar Ivanov no passado. Embora no final ele tenha saído vitorioso, isso lhe custou a vida de muitos companheiros capazes. Deveria estar aqui. O Will que parou diante de um penhasco íngreme, olhando para a placa de madeira fincada no chão. Sem dor sem ganho. Ele deve ter gostado disso. Ivanov era um entusiasta da escalada. Ao ver a placa, ele decidiu escalar. Vou tentar também. Ele tinha certeza de que aquele era o lugar, pois havia verificado o diário de aventuras pessoal de Ivanov. Primeiro eu deveria reduzir qualquer peso desnecessário. O Will que foi em frente e esvaziou os itens de sua bolsa de couro em sua bolsa do sábio. Ele então colocou o facão preto no slot de seu cinto, para que pudesse escalar com as mãos nuas. Vamos fazer isso. Após jogar a bolsa de couro vazia em um arbusto próximo, ele começou a subir a parede íngreme do penhasco. Ele moveu seus membros lentamente, mas metodicamente, parecendo quase como se estivesse subindo uma escada vertical. Tenho muita experiência com isso. Este mundo exigia que aventureiros fossem capazes de sobreviver às situações mais extremas. Certa vez, ele teve que atravessar uma ponte de madeira e até mesmo escapar de uma ilha cercada por tubarões devoradores de homens. Em comparação, escalar era moleza. É importante sempre manter meu corpo equilibrado. O Will que só movia um braço ou perna por vez. O atrito de ficar grudado na parede ajudaria sua ascensão, e quaisquer saliências ou rachaduras significativas serviriam como apoios para descansos muito necessários. Claro que ele não se esqueceu de manter sua resistência usando músculos diferentes. Ao chegar a uma saliência plana, ele fez um queixo para cima e se içou. Diante dele havia uma grande fenda, larga o suficiente para ele se encaixar enquanto subia com os braços e pernas esticados, empurrando a superfície da rocha. Exatamente como um verdadeiro especialista em escalada. Se ele caísse daquela altura, certamente perderia a vida, mas o Will que não demonstrou nenhum sinal de medo. A natureza não pode conquistar um homem que busca sentar-se em um trono divino. Enquanto subia a parede do penhasco, ele ouviu um grito agudo que o fez franzir a testa. Eles finalmente apareceram. Pássaro com asas de fogo. O nome deles veio de suas penas vermelhas, que quando tremulavam ao vento, pareciam asas banhadas em chamas dançantes. Eles gostavam de construir seus ninhos na segurança de penhascos altos e mergulhar com seus bicos afiados como lâminas sobre qualquer intruso. Eles eram um oponente difícil de enfrentar quando seus braços e pernas estavam amarrados. Ivanov teve sorte. Ele tinha em sua posse um chicote de caçador, então ele era capaz de lidar com eles com confiança. Era um item que ele obteve de um baú de tesouro escondido na floresta, mas o Will que não sentiu que seria necessário. Minhas armas devem ser suficientes. Tridente, facão preto, adaga vampírica, arco curto. Embora o arco não pudesse ser usado neste caso porque exigia as duas mãos, as outras podiam ser recuperadas e empunhadas a qualquer momento. O Will que olhou para o pássaro com asas de fogo, enquanto se segurava no penhasco com as duas mãos. Eles parecem muito saborosos. Ele não sentiu nenhum perigo. Embora não conseguisse mover seu corpo livremente em tal ambiente, não seria um problema. Canalização de mana. Ele ativou a runa gravada na adaga vampírica, revelando runa existente. Magia inata, coletar. Eu não sabia disso naquela época. Runas divinas. Equipamentos que eram gravados teriam opções adicionais. Embora eles exigissem que alguém os ativasse com mana, eles ainda eram muito úteis. Eu vou matar todos eles. Era uma boa oportunidade de acumular pontos de experiência e, ao mesmo tempo, recarregar sua resistência. O Írico.
Ele habilmente jogou a adaga vampírica, afundando-a na cabeça de um pássaro com asas de fogo que estava voando acima. Quando o pássaro caiu, Ulk ativou o feitiço inato da adaga, coletar, e tanto a adaga vampírica quanto o pássaro com asas de fogo apareceram de volta em sua mão. Ele colocou o cadáver em sua bolsa, enquanto o sangue na adaga era absorvido por seu corpo. Vou tentar completar uma conquista. Alguém poderia receber recompensas por estabelecer recordes incríveis ou ter sucesso em tarefas difíceis, apesar de ter um nível baixo. Havia muitos tipos de recompensas, as mais básicas eram, é claro, equipamentos, mas por conquistas notáveis alguém poderia receber habilidades ou missões de acompanhamento. A meta agora é 100. Ele sentiu que poderia caçar muitos antes de chegar ao seu destino. Ele então receberia um Ward Drum, que era uma recompensa decente. Sem mencionar que ele também obteria a carne e as penas dos cadáveres. Meu jantar desta noite já foi decidido. O Ulk deu um pequeno sorriso enquanto olhava para o bando de pássaros com asas de fogo que ficaram frenéticos. O Ulk estava no topo do penhasco, com vista para a vasta floresta. Não consigo ver um fim para isso. Isso significava que ainda havia muitas oportunidades a serem descobertas, mas depois de apenas 15 dias, todas elas desapareceriam para sempre. Preciso me concentrar apenas no que realmente preciso. O tempo estava se esgotando, ele só podia procurar pelos melhores itens classificados como tesouros ocultos. Não posso me deter nos outros. Então vamos entrar. O Ulk se virou e viu uma caverna enorme. Ninho do dragão. Era um lugar muito perigoso para um iniciante entrar. Se um dragão de verdade estivesse lá dentro, ele poderia ser reduzido a cinzas com apenas um simples sopro. Não posso recuar agora. Ivanov de alguma forma conseguiu. Tirando confiança desse fato, o Ulk entrou. Embora não conseguisse ver nada, ele conseguia sentir uma grande quantidade de mana. Silêncio absoluto, como se estivesse caminhando no fundo de um oceano profundo. Embora pudesse sentir algum movimento próximo, não conseguia ver nada. Coração de dragão. Era a única coisa capaz de produzir mana em tais quantidades. Em outras palavras, esta caverna abrigava um verdadeiro dragão. Ele não atacou. Se quisesse que ele morresse, ele nunca teria chegado tão longe em primeiro lugar. Dragões tinham um maior alcance de percepção entre as criaturas vivas. Ele planeja me testar. Os dragões eram muito inteligentes, então o Ulk ainda estava bastante nervoso. Quem ousa entrar no meu covil? Enquanto o Ulk caminhava, uma voz surgiu em sua mente. Ao mesmo tempo, um par de grandes olhos dourados piscou no escuro. Qual o seu nome? Eu sou Shun Ulk. Ele respondeu sem hesitar. Eu sou Adakar, chefe ancião da tribo do Dragão Dourado. Eu gostaria de ouvir seu propósito em vir aqui antes de testá-lo. Sentar-se em um trono divino e pôr fim a essas provações. Esse é meu objetivo. Adakar encarou o humano insignificante diante dele por algum tempo. Embora sua aparência fosse completamente normal, ele podia sentir algo único sobre ele. Essa é uma meta ambiciosa, presumo que você esteja disposto a passar pelo teste de maior dificuldade. Claro. Ele naturalmente tinha que obter as melhores recompensas possíveis. Adakar assentiu, pois era a resposta que ele esperava. Agora vou testar sua coragem. Uma luz dourada deslumbrante apareceu e engoliu a caverna. O Ulk estava em um campo de batalha cheio de incontáveis cadáveres. Uma bandeira vermelha tremulava com as rajadas de vento. Este lugar. Territórios do Noroeste, Ravenhill. Foi a época em que o Senhor Dragão Ivanov invadiu e devastou a região. Então você está me mostrando o meu passado. Era tão parecido com o que tinha acontecido na época. O dragão vermelho de Ivanov trouxe consigo uma tempestade de morte, deixando um rastro de cadáveres em seu caminho. Uma memória dolorosa que ele preferiria nunca revisitar. Mas eu nunca vou esquecer. Desde que decidiu que iria se sentar em um trono divino, ele pensava em seus nomes todos os dias, seu Yongkyu, Ren Yujin, Li Donghirun, Sylvia, Harris. Foi tudo culpa minha. Ao colocar seu foco nas planícies centrais, ele havia negligenciado outras áreas. Ele não havia previsto o fato de que Ivanov o atingiria pela retaguarda. Não cometerei o mesmo erro novamente. Como esse era seu teste, ele não tinha motivos para fugir dele. Ele voltou para criar um futuro melhor, e nenhuma vez duvidou de sua decisão.
Will que estava disposto a aceitar a culpa por sua completa negligência com seus subordinados. No entanto, ele nunca desistiria até o fim. Se ele temesse muito repetir os mesmos erros, ele nunca chegaria a um trono divino. Não foi vaidade. Não era orgulho, arrogância ou egoísmo. Era um desejo verdadeiro de alcançar algo mais importante que sua própria vida. Esse sonho não era só para ele, mas para todos os seus subordinados que confiavam nele. Ele sempre seguiria em frente. Se tropeçasse e caísse, ele se levantaria mais uma vez. Mesmo que perdesse aqueles que lhe eram mais queridos, isso só o faria se esforçar ainda mais. Seu objetivo não era ser um herói admirado por todos, mas simplesmente pôr fim a todo esse pesadelo. Para isso, ele estava disposto a desistir de tudo, seja emoção humana, dias pacíficos ou memórias calorosas. Seja lá o que fosse que estivesse em seu caminho, ele o cortaria. Você não pode me julgar com este teste. Will que balançou sua espada no ar, causando uma fenda no espaço.